E hoje, em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Jorge Eduardo Naime, acusou as Forças Armadas de impedirem a ação da PM nos acampamentos que haviam sido montados em frente aos quartéis generais. Ele também afirmou que montou uma ação para pôr fim aos acampamentos. Mas, segundo o coronel, o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, General Dutra, orientou a desmobilização da tropa. O Bruno Pinheiro acompanhou esse depoimento e traz agora todas as informações. Após recorrer ao STF o direito de ficar em silêncio, Jorge Eduardo Naime apresentou um atestado de saúde à CPMI. A comissão solicitou uma reavaliação do laudo feita pela Junta Médica do Senado Federal. Antes do resultado chegar, Naime mudou de ideia. O coronel Naime, independente do resultado do laudo, através de seus advogados, está dizendo que quer falar. Então vamos aguardar de qualquer forma a conclusão do laudo médico para a gente iniciar nossa sessão. No início da reunião que investiga os atos do 8 de janeiro, Naime confirmou que não estava em condições físicas. Mesmo numa condição mental não muito favorável, eu resolvi vir aqui em respeito a vossas excelências, em respeito ao Congresso Nacional, casa que eu sempre defendi, que eu sempre operei e sempre estive presente nas maiores operações com esta casa, defendendo o Estado Democrático de Direito. Com isso, eu me ponho à disposição dos senhores para qualquer questionamento ou qualquer pergunta que tenha relação aos fatos que são apurados por essa CPI. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe nesse dia. A relatora, senadora Elisiane Gama, iniciou o questionamento com os atos do 7 de setembro de 2021, até chegar no 8 de janeiro de 2023. E questionado sobre os documentos e riscos de ataques, Jorge Naime foi o comandante da segurança durante a posse do presidente Lula. De acordo com o coronel, no dia 29 de dezembro, uma operação com mais de 400 homens foi montada para desocupar o acampamento, mas a tropa foi desmobilizada após uma orientação. Questionado pela relatora sobre os atos do dia 12 de dezembro, o coronel relembrou a dificuldade dos policiais para atuarem em um local na região do Shopping Center de Brasília. Eu prefiro, infelizmente, ter que responder para o patrimônio público danificado do que responder para uma vida de um brasileiro que, de repente, não tinha nada a ver com aquela situação e numa ação atabalhoada da tropa de choque, a gente acabava acertando um inocente. Jorge Naime está preso desde fevereiro. Hora de opinião, aqui no Jornal Jovem Pan desta segunda-feira. Dora Kramer já aqui comigo no estúdio. Dora, boa semana, boa noite a você. Quase que esse depoimento hoje não aconteceu, mas finalmente aconteceu. O ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal faz sérias acusações às Forças Armadas. Diz que tentou mobilizar os policiais para impedirem os acampamentos em frente ao quartel-general, mas que isso não aconteceu por falta de vontade dos militares. Tem algum bastidor em relação a isso pra gente? Não é bem... Bom, primeiro, boa noite, Lívia, boa noite a todos. Não é bem um bastidor, é algo que ele não traz uma grande novidade. É aparentemente, assim, grave, mas tem uma explicação. Porque isso já foi falado. O ministro da Fazenda, por que a resistência dos militares de desmobilizar os acampamentos nos quartéis? No quartel ali, o que chama o quartel-general, que lá em Brasília é conhecido como Forte Apache, né? E isso foi dito também na própria noite ao presidente Lula, porque havia risco de uma operação feita à noite poderia resultar em mortes, poderia resultar em tragédia. E também tem um outro aspecto, né? Havia familiares de generais, parece que a esposa do general Vilas Boas estava ali, né? Então, havia também todo esse constrangimento. Então, houve um apelo, foi foi uma questão negociada, sabe? Por isso que eu acho que, em termos de se contar, da remontagem de tudo o que aconteceu, esse fato, não é? Essa resistência de se desmobilizar os quartéis já está contado, explicado, mas eu não sei se será justificado no âmbito do relatório. Quando a relatora montar o relatório, não sei como é que ela vai
contar esse episódio, mas ele já está em relação ao governo, é preciso que se diga, ao governo federal, atual governo, relativamente pacificado, que o presidente Lula, quando foi comunicado pelo ministro da Defesa desse fato, dessa situação, dessa circunstância, aceitou. Agora, Dora, um pouco de especulação agora. Amanhã nós possivelmente teremos mais um depoimento na CPMI, que é o do Coronel Lawande. Me lembro que você trouxe informações recentemente a respeito dele para a gente. E só lembrando a nossa audiência, naquelas perícias que foram feitas pela Polícia Federal no celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tenente-Coronel Mauro Cid, foram flagradas mensagens trocadas entre os dois, exaltando uma possibilidade de um golpe de Estado como a vitória de Lula nas eleições. O que você espera para esse depoimento marcado para amanhã, se é que ele realmente vai acontecer? Mas tudo indica que sim, né? Não, se é que ele realmente, quer dizer, que ele vai acontecer em termos que ele vá lá, né? Isso ele vai. Isso acho que ele vai. Agora, ele recorreu ao Supremo pedindo o direito de ficar calado. E eu tenho a impressão que, da maneira como a gente viu ele se referir ao coronel Mauro Cid, apelando pelo amor de Deus, convença o presidente, que ele chamava de OPR 01, algo assim, convença o presidente a dar a ordem. A ordem seria, eu na verdade não entendi, ordem para fazer o quê, quem invadir o quê, com o apoio de quem, porque ninguém estava disposto. Então, ele teria muito a falar, mas como ele está muito implicado, as mensagens são muito eloquentes sobre as intenções dele, sobre os desejos, não é? Então, eu apostaria, vamos ver amanhã, Lívia, quando a gente chegar aqui de noite para comentar o depoimento ou o não depoimento, como é que vai ser. Mas como ele pediu para ficar calado, acho que ele vai se valer desse direito e vai irritar, evidentemente, a relatora e parte da composição da CPMI. A gente segue falando sobre CPMI dos atos de 8 de janeiro. Agora, Roberto Mota chegando para nos fazer companhia. Mota, boa noite a você. Mostramos há pouco, antes da Dora fazer as análises dela, o depoimento do Coronel Naime, justamente o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que segue preso, suspeito e investigado por omissão, por não ter agido da forma necessária para evitar as depredações e invasões aos prédios dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. E, dentre tudo que ele falou durante a comissão, chamou muito a atenção quando ele disse que tentou, das formas como ele poderia evitar ou desmobilizar os acampamentos em frente ao quartel-general de Brasília, mas os próprios militares, as próprias Forças Armadas, não permitiram que isso acontecesse. Como você avalia essas falas do coronel? Tudo isso, primeiro, boa noite, Lívia, boa noite, nossa querida audiência. Tudo isso tem que ser colocado em contexto e examinado em conjunto. Há perguntas que ainda não foram respondidas e que precisam ser respondidas para que a gente entenda o cenário como um todo, né? Uma dessas perguntas que ainda não foi devidamente respondida é por que, durante 4 anos, aconteceram centenas de manifestações, talvez milhares, e todas foram pacíficas. Na maioria delas não ficava nem lixo no chão. E, de repente, nessa manifestação especificamente, as coisas saíram de controle. Essa é uma pergunta. A outra pergunta tem a ver com os incidentes de 12 de dezembro, onde a gente viu uma coisa parecida, mas, até onde eu sei, não se tem ainda uma explicação. Era possível identificar naqueles atos, naqueles eventos de 12 de dezembro, a presença de pessoas que pareciam que estavam ali com a missão de tumultuar, né? A gente viu imagens, eu me lembro exatamente de um indivíduo que passava quebrando janelas de carros e colocando fogo em coisas, comportamentos totalmente distantes de todas as manifestações que aconteceram antes. Então, a gente também não tem resposta para isso. O que eu achei mais impressionante do que eu vi da declaração do coronel foi que ele não sabe por que está preso. Isso
é uma coisa muito grave, né? A gente, no Brasil, em 2023, tem alguém que não sabe porque está preso. Porque há muito tempo no Ocidente a gente já teve o entendimento que liberdade é um direito fundamental, se criou a figura do habeas corpus, ou seja, ninguém pode ser preso sem que tenha conhecimento das acusações contra si e uma oportunidade de se defender. Mas isso não foi retórico não, Mota, na sua opinião? Foi uma retórica que ele usou? Ou você acha que ele realmente não sabe o que o levou à prisão? Por que está sendo investigado? Tudo pode acontecer, Lívia. Nós, no estado em que nós estamos, muitas vezes a percepção do que é narrativa, do que é retórica, talvez essa capacidade da gente, na posição em que a gente está, identificar o que é uma coisa e o que é outra, já ficou para trás há muito tempo, porque nós já vimos inúmeros casos de autoridades usando nomes errados, criando narrativas. Eu estou olhando aqui, por acaso, estava antes de entrar no ar, olhando aqui uma matéria sobre o dia 12, os eventos do dia 12, e essa matéria aqui diz, olha, fala dos bolsonaristas radicais que praticaram atos de vandalismo no centro de Brasília. Então, as pessoas já estão fazendo o seu próprio processo, o seu inquérito, a sua investigação, a sua condenação. E isso aqui é um órgão da grande mídia. Então, há muita precipitação nisso, existe um claro interesse político em se criar uma determinada narrativa e a gente observa, para tristeza, uma assimetria na aplicação de determinadas normas. O que vale para um não vale para o outro. Não poderia ser assim.